Olá, como vai? Provavelmente, enquanto você está vendo esse vídeo, nós ainda estaremos em isolamento social, ou em confinamento, ou em quarentena, como você queira chamar. Provavelmente você deve estar em casa. Se você for analisar bem, existem alguns riscos dentro do confinamento que precisam ser evitados, para que quando a gente saia dele, a gente esteja saudável, principalmente do ponto de vista comportamental, do ponto de vista mental, emocional. Porque o isolamento vai nos permitir diminuir o risco de contaminação física. Mas, por outro lado, se você não tomar cuidado, você vai ter danos importantes nesses relacionamentos. Se você prestar atenção, nós estávamos numa sequência de vida de que a gente ficava muito mais tempo fora de casa e no trabalho, e vínhamos para casa só ou para dormir ou para nos alimentar, alguma coisa muito rápida. E inverteu drasticamente. Hoje a gente não pode sair de casa e a gente tem que ficar confinado, preso dentro do lugar que a gente mora. Então, isso foi muito brusco, foi muito intenso. Nós não tivemos controle disso. Então eu vou dar algumas dicas de como você superar essa fase, que se tudo correr bem, isso ainda demora um pouco. Primeira coisa é a convivência. Se a gente for analisar, a convivência humana é a coisa mais difícil que a gente possa ter. Porque conviver é lidar com as diferenças, que é muito difícil, porque as pessoas, a gente tem uma tendência a querer que as pessoas sejam do nosso jeito. E é muito comum a gente escutar isso, principalmente nessa fase, que, nossa, eu não conhecia meu marido, eu não conhecia minha esposa, eu não tinha imaginado que eles eram desse jeito. Como eles são difíceis de conviver. Inclusive, alguns relacionamentos até entram em desequilíbrio justamente por isso. Até corre o risco de, depois que termina o confinamento, de romper. Ou pais e filhos, né? Normalmente o pai e a mãe, você sempre tem uma afinidade maior com um certo constrangimento mais com o outro. Então, quando fica todo mundo junto, a tendência vai ser maior. Então, a sugestão de convivência é que não é a hora de você disputar poder dentro da sua casa. Principalmente filhos mais velhos que se adequaram a estar no ambiente do pai e da mãe, que eles já saíram de casa e que esses conflitos, quando eles eram adolescentes, parece que eles retomam e aquelas brigas insuperáveis que só vai atrapalhar nesse momento. Então a convivência é o ponto-chave. Então você vai ter que ter muita maleabilidade, você vai ter que ser muito flexível, você vai ter que engolir muitas situações para não criar conflito nessa fase, porque você não vai ter por onde ir. Segundo ponto importante é, na minha opinião, são o uso de aparelhos eletrônicos, principalmente celulares e computador, internet. Nessa fase que nós estamos, a tendência a gente se preocupar tanto com o futuro, com a parte financeira, com o trabalho, muitas demissões, isso tudo é no mundo todo, nós não causamos isso. Isso é um fato externo ao nosso controle. Então, é o melhor momento para você acionar todos os seus mecanismos internos de autocontrole, porque a gente não vai ter como modificar essa situação a curto prazo. Então, é uma maneira inteligente de você saber o que está acontecendo lá fora, saber o que está acontecendo nas notícias, mas ter cuidado para você não ficar viciado, porque como você não vai ter o que fazer e provavelmente a sobrecarga da casa vai cair nas costas de alguém, ou da esposa, ou das filhas, ou de alguns filhos, não importa, até do marido mesmo, mas eu digo, vão ter pessoas que não vão se preocupar com o que está acontecendo, a comida está pronta, a roupa está lavada, você só tem que ficar no computador o dia inteiro. Isso é muito deletério, tanto para o seu cérebro, quanto para a estrutura da casa, porque não é, afinal de contas, não é justo você não colaborar se você está lá sem fazer nada o dia inteiro. Até é uma maneira de você contribuir para esse estado social dentro da casa se modificar, porque você está sendo proativo e não reativo. A maioria das pessoas ficam reativas nessa fase. Ser maleável, ser flexível, ter
atenção com as coisas que estão acontecendo, mas não em excesso. Então acho que tem que ver as notícias de computador, tem que ver filme, tem que ver série, mas eu acho que precisaria ocupar uma parte do tempo só com essa tarefa. Por quê? Porque senão vai viciar e o seu estado mental vai ter que estar mais forte quando você sair de casa e não agora. Então, esse é um ponto fundamental. Isso vai impactar numa outra coisa que seria o terceiro comentário, seria o sono. As pessoas que ficam muito tempo em aparelhos eletrônicos, elas têm dificuldade de dormir, porque é como se embaralhasse os pensamentos. Então as pessoas sonham muito, elas aumentam o nível de estresse durante a noite, elas não conseguem descansar, não conseguem relaxar. Isso tudo vai impactando, que vai acumulando durante o dia a dia. E realmente é viciante. A zona de conforto que o cérebro causa para a gente, para ele economizar energia, é um dos momentos chaves de você reverter isso. Então faça coisas físicas, tipo assim, tem criança em casa, vai fazer joguinho junto, vai montar quebra-cabeça, vai desenhar, vai escrever, vai brincar de coisas que você não precisa ficar sob estímulo externo, e sim de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque os seus pensamentos com essa ansiedade que vai gerar, por causa do dano financeiro, por causa das dificuldades de trabalho, por causa de risco até de medo de doença, de morrer, dos parentes, tudo isso tem que ser minimizado. Se você fica muito tempo nas redes sociais ou mesmo nas informações do que está acontecendo, você vai ter dificuldade depois que sair dessa fase. Então ajude as crianças a terem brincadeiras, monta quebra-cabeça, como eu já falei, monta cabana, brinca de pega-pega, coisas. Se você tem quintal, fica mais fácil. Se você está em apartamento, melhor coisa, vamos me ajuda lá separar a roupa que a gente não usa, vamos limpar os armários. São coisas que parecem bobas, mas elas dão um descanso psíquico muito importante. Sai da rotina, vai ver séries que construam tua vida e não que te deixam mais angustiado, mais tenso, mais preocupado com o futuro. O quarto ponto, que talvez não é o mais importante, mas ele é a chave do processo, que é a alimentação. Se você conseguir se alimentar corretamente nesse período onde você está tendo que cozinhar, ou se você está pegando de delivery, você tem um pouco menos de chance de contribuir. Ou pega o delivery e faz algum complemento em casa. Você precisa ficar atento aos componentes da alimentação. Você tem que ter na alimentação diária, principalmente almoço e jantar, algumas estruturas que fortalecem seu sistema imunológico, fortalecem a sua estrutura como ser humano, que são as proteínas, que você já sabe. Quem gosta de carne, quem gosta de peixe, quem gosta de vegetais, quem gosta de soja, todos eles têm variedades, variáveis, mas contribuem. Se você prestar atenção, as raízes, quais são as raízes? Mandioca, mandioquinha, tudo que está dentro da terra. Rabanete, cenoura, batata doce, inhame, cará, tudo isso são raízes. Elas fortalecem muito o seu sistema de defesa. Elas são muito saudáveis também por terem fibras para o intestino. Todos os vegetais que estão fora da terra, abobrinha, isso é fácil de você pesquisar também, abobrinha, berinjela, pepino, pimentão, todas as folhas de um modo geral. Todos esses alimentos são importantes porque cada um deles tem componentes que o teu corpo precisa para formar, para produzir o sistema de defesa do corpo. Porque se você for ser atacado pelos vírus, que a gente é atacado diariamente, mas você vai ter que ter defesa, não vai ter como. A gente tem que ter as higienes que a Organização Mundial de Saúde tem falado: álcool gel, lavar bem a mão, cuidar da roupa, dos alimentos, isso tudo você já sabe. O problema é que se você não tiver um bom sistema de defesa, não vai adiantar nada. Você não adianta bloquear o vírus, é minimizar o risco. Você já está em quarentena, já está em isolamento, tá bom. Mas alimente-se diferente, coma frutas. As pessoas que não comem frutas, é difícil elas detoxicar o corpo.
É difícil eliminar as toxinas, porque tem vários tipos de frutas e cada um deles melhora o pH do organismo, ajuda a eliminar. Beber bastante água nessa época, embora você não sue muito, a não ser que você esteja fazendo jardim, que você esteja suando bastante, fazendo exercício, que é importante. Fazer um pouco de exercício diário, mesmo que seja parado, mas tem que focar nisso. Você vai ter que ter uma alimentação saudável em relação a isso. Grãos são importantes, lentilha, ervilha, feijão branco, feijão. Todos esses componentes, eles são importantes para contribuir com esse fecho final, que é o sistema imunológico. Eu vou deixar disponível no card lá de baixo, nos comentários, ou mesmo no relatório do vídeo, sobre um vídeo que eu falei sobre o timo. Então, para finalizar nosso papo, o timo é fundamental. O timo fica aqui onde você põe a medalhinha, onde você bate no peito. O timo é um órgão fundamental na maturidade dos linfócitos do sistema de defesa, células brancas. Linfócito T, por isso que chama T de timo. Timo, ele fortalece, ele amadurece os linfócitos T, que são fundamentais no equilíbrio. Se você tem níveis de estresse crônico muito alto, fica tenso, fica angustiado, fica com medo, a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele detona, ele estraga o sistema imunológico. Por isso que pessoas muito debilitadas têm um estresse alto e elas acabam tendo o sistema imune muito debilitado. Timo é um dos grandes segredos. Existem estímulos para o timo, tudo que você fizer, mas o bom astral, o bom humor, e essas dicas são para você sair da rotina. Porque mesmo estando dentro de casa, você não pode ter rotina, porque isso vai acometer profundamente seu cérebro e você não aguenta, por isso que você vai começar a brigar, você vai começar a ficar triste, vai começar a ficar confinado dentro do quarto o dia inteiro na internet, não vai conviver, não vai colaborar com a família, e isso vai ser um caos. Use positivamente tudo isso. Fica a dica, vidavencedora.com.br, meu canal no YouTube, Projeto Vida Vencedora, Antônio Carlos Romanello, dentro das mídias sociais. Tchau, tchau.